E aí, gente, da Science aqui. No episódio de hoje eu quero falar sobre um tema de 7 de janeiro de 2023 na Nature, que vai falar sobre como os jogos podem fazer a ciência de comportamento melhor. E eu vou traduzir, só pra ficar mais simples de ver, a ciência comportamental, ou ciência do comportamento, né? E qual que é a questão aqui? Na psicologia, cada vez mais vem sendo frequente, né? Já tem, assim, uma gama de artigos dessa área que usam escaneamentos, formas de escanear o cérebro como EEG, que é eletroencefalografia, é, coisas como fMRI, que é ressonância magnética, e PET, MEG, várias técnicas de você conseguir analisar o cérebro da pessoa, é, a densidade de regiões que estão ativas quando uma pessoa está jogando videogame, esse tipo de coisa, que pode trazer inferências relacionadas a como que partes são importantes na questão visual, na questão do gameplay em geral, que pode ser útil tanto para neurociência quanto para ciência do comportamento. Não precisa ser só um jogo de videogame, pode ser jogos como xadrez, enfim. E aqui ele vai falar, por exemplo, do Josh Hardstone, tá investigando pessoas ao redor do mundo que aprendem inglês e que fez milhares de testes com pessoas com esse idioma, fez um jogo para fazer um estudo relacionado a isso, né? Então, essa questão de gamificação, né, principalmente na pesquisa relacionada à psicologia, tem ficado cada vez mais famoso esse método, né? Então, aí aqui eles falam, no geral, como que funciona isso, quais são os, os tipos de experimentos que já foram feitos nessa área. E aqui, por exemplo, um negócio que coleta, tipo um tablet, né, que coleta os desenhos de crianças, né, para depois ter um banco de dados, para depois é, a- cientistas aí relacionados à psicologia analisarem, né, de psicologia de comportamento. Então, é algo interessante, né? No final eles até dizem aqui que o Lewis Pro, né, um psicólogo, sociólogo na verdade, sugeriu que pesquisadores considerassem uma nova ferramenta, que era no caso o e-mail. E depois isso começou a ser aceito realmente como legal. Como a gente usa, por exemplo, data mining agora para ver é, como pessoas agem no Twitter, que tipo de coisas elas postam, o que elas escrevem, e analisar até o sentimento do que elas escrevem relacionado a se aquilo foi algo negativo ou positivo, e isso usando técnicas de data mining que faz isso automaticamente nos sites. Então, são coisas que são hoje normais, né? Até né, em segurança da informação, normalmente usado para investigar sites da Deep Web, por exemplo, automaticamente, ver o que as pessoas estão conversando em fóruns, ver potenciais de alguma coisa, comportamento ruim. Então, no geral, eles sugerem que jogos talvez no futuro vão ser muito mais importantes do que são vistos agora para psicologia de comportamento. Eu queria mostrar um exemplo de um site, né? Tem várias versões disso, né? Se você já viu Sword Online ou algo do tipo, né? Eu creio que isso vai ter. Não é a mesma coisa, mas tem a ver, né? Então, o que que é o EEG? O EEG é uma coisa que você coloca na cabeça da pessoa. Tem versões um pouquinho mais simples. Que ela coleta os dados neurais da pessoa. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Ah, deixa eu tirar esse game só pra ter uma imagem. Opa, vídeo não. Pronto. É, é esse negócio aqui. Não precisa ser necessariamente assim, né? Não é assim. Pode ser menor. Que coleta as ondas elétricas que são emitidas pelo seu cérebro. E que. E, e anota isso, né? Ele consegue pegar essas questões. E de repente você tá jogando videogame, você tá falando ou andando, enfim. Usam normalmente para fazer estudos em neuromarketing, por exemplo. As pessoas vão fazer compras e analisar esses dados. Aí tem ondas de tipo alfa, beta, gama, entre outras, que são relacionadas a, de repente, dormir, né, a jogar videogame, enfim, ou várias outras atividades. A questão é que é possível, e na verdade isso é bem fácil,
de você usar. Isso não é novo. Você usar isso daqui pra pessoas jogarem jogos somente usando o cérebro como base, né? Então ele pega como input essas ondas, que vão estar em locais específicos, os eletrodos aqui, para conseguir pegar essas ondas que estão sendo emitidas pelo cérebro e converter em algo útil. No geral, essa forma de visualizar o cérebro é bem mais simples e menor do que outras como ressonância magnética, PET scan e outras formas. Mas no geral, para jogos, faz sentido, né? E a gente tem aqui jogos que são jogados com esse equipamento, né? Você precisa comprar o equipamento, o que aqui vende. E aí você tem vários jogos que você literalmente joga com sua mente, né? Aí você fala, nossa, mas como? Gente, é muito simples. Não é algo complexo e nem novo. Esse paper aqui mostra isso com mais detalhes na, no jornal de Neuroengenharia e Reabilitação, né? Então, provavelmente usado para questões médicas, né? Alguém que tá tendo reabilitação cognitiva, alguma coisa assim. E aqui é um exemplo da pessoa com o EEG, né? É bem melhor do que algo assim, né? Que é totalmente feio, estranho, né? Parece que alguém vai, sei lá, fazer alguma coisa com você. E no caso, mostra um circuito aqui como funciona. Aqui, no geral, como funciona a parte de Bluetooth, de hardware, enfim, que vai ser convertida pro PC, o que tá na sua cabeça, vai ser convertido, os dados, né? Os dados relacionados ao seu cérebro, né? Essas ondas aqui, que são emitidas. Vai ser convertida para o input vai ser convertido para coisas do jogo, como pular e pulado para esquerda, esse tipo de coisa. E obviamente com inputs específicos para isso. E aqui no caso é um jogo, que aí é de se atirar, né? Com arco. E aí você tem que controlar da melhor forma para fazer isso. Tem exemplos até com. Eu não sei se eu tenho aqui. De que eles usaram num macaquinho também. É, um macaquinho tinha um EG na cabeça. Conseguia controlar braços robóticos, por exemplo. Também conseguiria fazer isso no jogo, né? Mas eu acho que não tem. Então, isso não é algo novo de nenhum jeito, né? Então você converte os sinais, no geral, para input do jogo, né? Então aqui são os sinais de EEG que foram coletados, né? E aí você usa isso para converter para input no jogo. Então, acho que essa imagem é mais clara, né? Então, tem jogos que existem realmente jogos, como aqui a gente pode ver, que é só para isso, né? Talvez para questão de reabilitação e tal, mas não é algo novo. E no futuro, talvez a gente tenha coisas mais complexas. Porque EEG, ele não consegue coletar informação debaixo dos sulcos das regiões do cérebro, né? É bem superficial, né? Nas partes superficiais acima, né? Mas ele faz o trabalho suficiente para você conseguir jogar um jogo e isso não é algo novo, né? Então eu creio que não só para experimentos em psicologia em geral, mas também para própria neurociência, né? Para a questão de reabilitação, mas também de jogo. De repente, isso pode ser algo que empresas de jogos podem usar para fazerem jogos Super Mario, por exemplo, assim. Enfim, era isso. Até o próximo episódio.